Olá, turma. Me chamo professor Robson Custódio, sou professor do IF Campus Caucaia e estou participando do projeto Revisão Enem. Venho ajudar vocês nessas questões de filosofia, porque trabalho com filosofia, né, acerca do Enem. Hoje trouxe para vocês 3 questões a respeito do pensamento filosófico grego antigo. Por que o pensamento filosófico grego antigo? Porque eu resolvi começar do começo, eu resolvi iniciar do início. E eu tenho percebido que o Enem ele tem sofrido algumas alterações nesses últimos 3 anos. O Enem de início ele tinha uma questão interdisciplinar. E eu tenho percebido que as questões de filosofia que têm caído no Enem nesses últimos 3 anos para cá, tem sido algo específico. Você tem que saber algo do filósofo, você tem que saber o pensamento. Há mais tempo atrás, você conseguiria acertar uma questão de filosofia entendendo o contexto, lendo a questão, pensando de forma interdisciplinar. E eu tenho percebido que agora tem sido algo mais direto, mais profundo no pensamento daquele filósofo. E por isso, nós vamos trazer aqui conhecimento específico dos filósofos gregos, porque é lá que se inicia o nosso pensamento ocidental. E aí eu trouxe para vocês hoje 3 questõezinhas. Eu trouxe a primeira questão sobre Sócrates, o trio SPA, Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí em cada questão a gente vai tentar colocar o máximo possível o pensamento, os tópicos, aquilo que você não pode esquecer de Sócrates, de Platão e de Aristóteles para resolver qualquer questão que caia no Enem, tá bom? Então vamos começar aqui com a primeira questão sobre Sócrates. A questão diz o seguinte, ela é de 2017, ela diz: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes. Mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os levam a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na letra A, contemplação da tradição mítica, letra B, sustentação do método dialético, letra C, relativização do saber verdadeiro, letra D, valorização da argumentação retórica e letra E, investigação dos fundamentos da natureza. E aí, se você fosse fazer essa questão facílima sobre Sócrates, que letra você responderia? Letra A, B, C, D ou a letra E? Para resolver essa questão, a gente tem que conhecer o pensamento socrático. Sócrates, ele é peça fundamental no pensamento filosófico ocidental. Tanto é que a história da filosofia se divide em antes de Sócrates e depois de Sócrates. Antes de Sócrates, todos os filósofos, chamados os pré-socráticos, trabalhavam com a questão de descobrir o arquê, o princípio, a natureza, de onde surgimos, qual a razão disso, o que move o mundo. Quando Sócrates surge, o pensamento dele sai dessa tônica, dessa batida. O pensamento de Sócrates se volta sobre o próprio ser humano, se volta sobre a própria vida. E aí Sócrates tem aquela máxima de conhece-te a ti mesmo. Para que é necessário eu me conhecer? Para que é necessário você se conhecer? Para o viver bem. Então o pensamento filosófico de Sócrates é mais voltado para a ética, para o comportamento. Eu tenho que alcançar o conceito, eu tenho que alcançar o que é justiça, por exemplo, o que é verdade, o que é o amor, o que é a bondade, o que é a beleza. Porque quando eu alcanço o conceito, eu saio do preconceito. Saindo do preconceito e alcançando o conceito, a minha forma de viver muda. Eu sou melhor pessoa comigo mesmo, eu sou melhor pessoa com o outro, e eu sou melhor pessoa com o todo, com o mundo. Então Sócrates vai nessa investigação. A investigação filosófica agora não é mais pela natureza, não é mais pelo arquê. A investigação filosófica agora é sobre a própria natureza, a natureza humana. Ok? A partir daí você já elimina o item E.
O item E está dizendo investigação dos fundamentos da natureza. Sócrates não tinha essa preocupação de investigar os fundamentos da natureza. Quem tem essa preocupação são os pré-socráticos. A preocupação socrática é preocupação com a investigação na natureza humana, né? Então ele busca conceitos para chegar, busca conceitos para que a sua vida seja melhor vivida. Isso para Sócrates é desenvolver virtude, desenvolver arete. E como é que Sócrates vai se conhecer? Olha que sacada massa essa do Sócrates. Como é que eu vou me conhecer? Aquela máxima, conhece-te a ti mesmo. Sócrates parte de outra máxima. Qual? Só sei que nada sei. Então, se eu não sei, diz o Sócrates, e eu quero me conhecer, eu vou procurar quem conhece. Porque quando eu conheço o outro, automaticamente eu me conheço. Conhecendo o outro, eu me conheço. Então, como é que eu vou conhecer o outro para me conhecer? Através do diálogo. Se você observar, tudo que a gente conhece de Sócrates não vem de nada escrito por ele mesmo. Porque para Sócrates, filosofia não se escreve. Para Sócrates, filosofia se vive. Então, filosofia está nas praças, está na ágora. Filosofia é batendo papo, é procurando, é olhando, é buscando. E como eu sei que não sei, diz o Sócrates, eu vou atrás de quem saiba. Porque quem sabe vai me ensinar, vai me dizer. Eu vou fazer o parto das ideias. Então, Sócrates tinha um método para isso. Uma metodologia, essa metodologia se chama maiêutica, que significa exatamente a arte do parto. O que Sócrates quer com isso? Ele vai conversar com alguém, e nessa conversa, nesse diálogo, nós vamos alcançar os conceitos. Para quê? Para eu aprender a viver. Eu aprendendo a viver, eu sou melhor pessoa. Eu desenvolvo virtude em mim mesmo. Os gregos tinham muito isso de procurar virtudes. Né? Então, como é que eu desenvolvo virtude em um cachorro? O cachorro tem virtude de quê? De caça, de farejamento, né? De proteção do dono, de proteção do território. E aí eu desenvolvo ainda mais essas virtudes no cachorro. Eu posso adestrar, eu posso treinar, eu posso ensinar para que ele desenvolva aquilo que já é da natureza dele, ele fique melhor cachorro. Cavalo, do mesmo jeito, eu desenvolvo, o cavalo já tem a virtude de correr, né? De ser veloz, de ter força, então eu posso desenvolver ainda, treinar ainda mais para que esse cavalo seja melhor. Se eu posso fazer isso com o cachorro, com o cavalo, eu posso fazer isso com o ser humano. Qual é a virtude que a gente tem, que é diferente de todos os outros? A virtude do pensar. Então Sócrates acredita que é possível se tornar melhor humano. Ora, se é possível se tornar melhor, né? Fazer um cachorro melhor cachorro, fazer um cavalo melhor cavalo, é possível fazer um ser humano melhor ser humano. Como? Com a filosofia. Vivendo, dialogando, procurando conceitos. Ok? Então, ele não escreve. Como ele não escreve, alguém vai escrever por ele. Seu principal discípulo, Platão. A gente conhece Sócrates por meio de Platão principalmente. Tem ainda Xenofonte, né? E tem ainda Aristófanes. Mas filosoficamente, o nosso grande, a prova da existência socrática, da filosofia socrática, é Platão. E aí, Platão, toda obra, se você ler qualquer obra de Platão, você vai ver que há diálogo. Só há diálogo. E é nesse diálogo que vai se formando o conhecimento, vai se gerando o conhecimento. O conhecimento ele vai sendo, como é que eu posso dizer? O conhecimento ele vai sendo brotado, ele vai sendo gerado mesmo. Né? Aquela coisa do embrião que vai surgindo até o parto das ideias que Sócrates tinha como a maiêutica. E é nesse diálogo que acontece o processo dialético. Processo dialético de movimento, de crescimento, de desenvolvimento. Processo dialético que está na vida. Eu vou falar rapidinho dessa dialética, né, para vocês. O processo dialético se dá na posição. Aí vem algo contrário à posição, que é a oposição. Desse embate da posição com a oposição, tem um terceiro momento chamado composição. A gente pode também explicar por outras categorias. Por exemplo, eu tenho a tese. Contrário à tese, eu tenho a antítese. Dessa luta, desse embate, eu tenho a síntese. Né? A gente vê isso na vida também. Você tem o homem, né? A posição contrária, a mulher. Você tem o filho, a criança, que é gerada desse embate, dessa luta. Né? Você tem a semente, né? Você vai ter a árvore.
desse movimento vai gerar o fruto, que gera a semente, e assim o mundo vai acontecendo. Então, o filosofado socrático tinha isso: posição, oposição, composição, tese, antítese, síntese. E isso é muito presente no pensamento socrático, no pensamento platônico também, ok? E aí a gente marca a questão da letra B. Você tem todo esse texto aí que a gente leu, aí o item diz assim: o texto evidencia características do modo de vida socrático. Olha como a filosofia de Sócrates é filosofia de vida, que se baseava na letra B, sustentação do método dialético. Esse é o item para você marcar. A letra A, totalmente falsa, contemplação da tradição mítica. O filosofar não está mais na contemplação da mitologia, né? Isso aqui você não vai marcar nunca. A letra C dá para a gente colocar mais uma explicação para que você se dê bem no Enem. Relativização do saber verdadeiro. Olha, o trio SPA, Sócrates, Platão e Aristóteles, aqui nós estamos em Sócrates, busca o saber absoluto, a verdade absoluta. Por que absoluta? Porque como eu vou fazer ciência, como eu vou fazer filosofia com opinião? Como eu vou ter um pensamento para melhorar a minha vida, melhorar a minha virtude, para que eu seja melhor humano com opinião, que os gregos chamam doxa? Tenho que ir atrás do que é verdadeiro, do que é episteme, né? Que vai dar origem à palavra epistemologia, aquilo que é científico, aquilo que não deixa dúvidas. E aí vai surgir outra coisa que pode cair também no Enem. Havia um embate entre Sócrates e os sofistas. Esses sim relativizavam o conhecimento. Relativizavam dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, dizia Protágoras. Né? Ou seja, o que é verdadeiro aqui pode não ser verdadeiro ali. O que é correto aqui pode não ser correto ali. Né? Aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, o uso da saia é mais para a turma, né, feminina. Mas na Escócia usar saia está tudo ok. Então os sofistas tinham essa relativização. Sócrates não. Sócrates estava em busca do saber absoluto. E isso era motivo de embate entre Sócrates e os sofistas. Ok? E a letra D, valorização da argumentação retórica. Aqui até você pode ter uma dúvida, porque Sócrates tinha bem essa questão da retórica. Mas prestem atenção numa coisa. Sócrates nunca esteve atrás apenas de falar bem por falar bem. Sócrates não está atrás de ganhar qualquer causa a qualquer preço pelo uso da retórica. Não, isso está para os sofistas, né? Sócrates está atrás de conceito, de encontrar verdade. Encontra a verdade, transforma a vida. Transformando vida, vivo melhor. Vivo melhor, estou sabendo viver, né? Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. A razão passa a dominar os meus instintos, os meus desejos. Esse é o homem que sabe viver, segundo a filosofia socrática. Ok? Após essa questão sobre Sócrates, a gente vai agora trabalhar uma questão sobre seu principal discípulo, questão 2. Uma questão sobre um camarada que é formidável, vem sistematizar a filosofia. Vamos falar agora sobre Platão. Olha o que diz a questão 2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Turma, essa questão aqui não é para você errar. Isso aqui é o básico de Platão.
Isso aqui é o beabá de Platão, a questão sentido, racionalidade, sensação e ideia. O que Platão vai privilegiar? Todo mundo conhece Platão a partir da alegoria da caverna, a partir do mito da caverna. Se você ainda não sabe o que é o mito da caverna, procura qualquer vídeo, ensina, e a partir dali você vai ter um insight, você vai ter um estado de como conhecer Platão. Então, nesse mito da caverna, Platão ali está homenageando seu mestre Sócrates, que é alguém que consegue sair da caverna. A caverna representa ali, simboliza ali, o mundo sensível. Sair da caverna é alcançar a filosofia, é alcançar a ideia. E a verdade não está na sensibilidade, a verdade está na ideia. E essa questão, ela traz uma outra questão. Um conflito existente entre Heráclito e Parmênides. No pensamento, né? Óbvio, não é um conflito pessoal, não é um conflito no pensamento. Heráclito e Parmênides são dois pensadores pré-socráticos. E a grande busca dos pensadores pré-socráticos é a de entender e explicar a realidade. Como essa natureza surge, como ela funciona. E para que isso, professor? Ora, para que isso? Isso é uma questão fundamental. Até hoje, nós, seres humanos, século XXI, temos essa questão de entender a natureza para nela agir. Entender a natureza para nela interferir. Entender a natureza para nela sobreviver. Olha só o que nós estamos vivendo agora, rapidinho. A questão do coronavírus. Totalmente filosófica. Olha como procede. O ser humano, nesse instante, está querendo conhecer o quê? A natureza. Esse vírus. Como eu faço para detê-lo? Como eu faço para que ele não extingua a humanidade? É esse o pensamento humano, entender a natureza para nela agir. Entendo sobre aquele problema, sobre aquele vírus, vou agir. Para quê? Para o bem da vida humana. Isso é fazer filosofia, isso é fazer ciência, né? E aí o Heráclito e o Parmênides tinham opiniões totalmente opostas em relação a como a natureza funciona. Heráclito via o princípio de todas as coisas no movimento. Tudo está em movimento, né? A própria aula que começou agora já não é mais a mesma aula do início. Nós já estamos aqui tendo um pouco mais de conhecimento. Você é outra pessoa e eu sou outra pessoa. A gente aprendeu um pouco mais nesse intervalo de tempo. Somos seres o tempo todo que somos transformados. O tempo não para, já dizia o poeta, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, já dizia outro poeta. Mas o Heráclito tinha uma frase muito conhecida. Ele dizia: não se pode tomar banho no mesmo rio por duas vezes. Porque nem o rio é mais o mesmo, o rio é corrente, a água já vai estar lá na frente, a água que você mergulhou agora, e nem você é o mesmo, porque você agora é uma nova criatura a cada instante que passa. Então Heráclito vê na origem do universo, na origem da physis, né? Na origem e no acontecimento, o movimento. E Parmênides vai trazer a ideia oposta. Parmênides vai dizer assim, não dá para fazer ciência, não dá para estudar aquilo que está em movimento. Eu só vou estudar aquilo que é. O ser é possível de se estudar. Aquilo que não é possível. Parece uma coisa muito tautológica, mas é muito profunda. Porque não dá para eu estudar o que está o tempo todo em transformação. Eu tenho que definir o que é isso. Eu não posso tentar definir algo que quando eu vou olhar de novo já mudou. Eu tenho que definir e dizer o que é. Só o ser é. E o princípio de todas as coisas, em Parmênides, é o ser. E essa questão vai trazer isso. Isso o que, professor? Platão vai tentar resolver esse impasse entre o movimento de Heráclito e o ser de Parmênides. E onde ele faz isso? Sugiro de novo. Dê uma lida, procure um pouquinho sobre o mito da caverna. Você já deve saber, porque todo aluno de ensino médio, o professor de filosofia já falou sobre o mito da caverna. Partindo disso, acreditando que você já sabe disso, olha só que sacada massa a de Platão. Onde é que está o Heráclito? Está na caverna. Como assim, professor? O pensamento de Heráclito, não é a pessoa do Heráclito. O pensamento de Heráclito está onde? Na caverna. Por quê? Porque nesse mundo sensível em que nós estamos, a gente vê frequentemente as mudanças ocorrendo, o movimento ocorrendo.
né? É uma criança que se torna adolescente, que se torna adulto. É um cachorrinho que se torna, né? Vai crescendo, daqui a pouco o cachorrinho já está adulto. É uma árvore que eu plantei que já está acontecendo, já está assim. Eu vejo o movimento dia e noite. Então, esse movimento ele é inegável, diz o Platão. Só que ele existe no mundo sensível. Que para Platão é um mundo de aparência, é um mundo cópia. É um mundo que só existe porque existe o mundo da ideia. É um mundo que só existe por enquanto existe o outro. Por exemplo, se eu dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu pedir para você tirar uma cópia do seu CPF e me entregar a cópia do seu CPF, a cópia que chega na minha mão do seu CPF, ela é verdadeira, ela está aqui, eu estou vendo, eu estou pegando, é algo sensível. Mas essa cópia só existe por causa do CPF original que você tem. Só existe enquanto participa do que é verdadeiro. Platão diz isso da nossa realidade. A nossa realidade ela só existe enquanto participa do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Aquilo que não muda. Olha aí o Parmênides. Então o Heráclito se encontra no mundo da sensibilidade, no mundo sensível, na caverna. Onde é que se encontra o Parmênides? No que é verdadeiro, no que é ideia, no que é real. O que é real? Aquilo que não muda. O que é aparente? Aquilo que está o tempo todo mudando. Platão diz para a gente confiar mais em qual dos dois? No da ideia, porque esse não nos engana. Os sentidos te enganam, me enganam. Quantas vezes a gente, sei lá, dá um exemplo aqui, a gente vai numa lanchonete, numa padaria e pede algo pelo que vê, mas quando prova não é tão gostoso. O sentido me enganou. Quantas vezes você acha que determinada pessoa, pelo aspecto dela ser mais sisuda, é uma pessoa difícil de lidar, mas quando vai conhecer a pessoa é gente boa. E vice-versa. Às vezes você vê um rostinho angelical, você diz, ali deve ser um anjo. E não é. Aquilo que vem pelos sentidos pode me enganar, diz o Platão. Aquilo da ideia, não. A ideia, a verdade, 3 vezes 2 vai dar 6. É absoluto. Não me engana. Está no mundo, está no campo da ideia. Então quem é o filósofo, Platão diz? É aquele que sai dessa sensibilidade e através da filosofia, da ideia, da ciência, do pensamento, alcança o que é verdadeiro. Esse alcançar o que é verdadeiro é alcançar o que é. Alcançar o que é o que já falava sobre Parmênides. Vamos para a questão? Então na questão, olha só, vamos ler de novo depois dessa questão todinha entre Heráclito, Parmênides, Platão, sensível, ideia, né? Vamos organizar isso na questão. Para Platão, o que tem de Parmênides? O que tem de Heráclito? Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Que duas é essa? Razão e sensação, ideia e sentido. Há um abismo intransponível? Claro que não. É pelo sentido. É o meu primeiro passo para que eu abandone, para que eu perceba que há algo além. Né? Vou dizer só mais uma coisinha para vocês aqui. A verdade em Platão ela está estabelecida. Ela está estabelecida. Cabe ao ser humano encontrar. A verdade parece assim algo que está por detrás de véus. Quando você tira o véu, você encontra. E você só alcança isso com a ideia. Olha só que legal. A física. Física é filosofia pura. Né? Por exemplo, não sei se vocês lembram disso, mas Einstein, Stephen Hawking já falava se a gente pudesse ter uma imagem do buraco negro, seria dessa forma, assim e assim. O tempo passou, eles faleceram, e aí conseguiram depois uma imagem do buraco negro. Como era? Do jeito que eles tinham dito. E aí o que acontece? Me lembra Platão. A verdade está estabelecida, cabe ao filósofo alcançar. Ela está lá, se a gente vai alcançar ou não é problema nosso. Mas em Platão, ela está. Cabe a gente descobrir, tirar o véu. Né? Então, o mundo verdadeiro é o da ideia. Esse aqui existe enquanto participa daquele. Então, há um abismo intransponível entre a razão e a sensibilidade? Claro que não. Então, a letra A é falsa. Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, aí a gente nem marca, você para a questão quando começa a ler que Platão privilegia os sentidos, aí é falso. Letra C, atentando-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis,
Pelo contrário, para Parmênides é algo totalmente oposto, totalmente separado. Letra C é falsa. Letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Esse é o item. Quem conhece Platão marcaria a letra D rápido, você ganha tempo para fazer as outras questões do Enem. Tá certo? É só na racionalidade que o conhecimento é gerado e não na sensibilidade. E a letra E, rejeitando a posição de Parmênides que a sensação é superior à razão. Totalmente falso a letra E. Né? Platão, Parmênides jamais vai dizer que a sensação é superior à razão. E Platão também não. Tá certo? Então a resposta correta aí da segunda questão, letra D. Não tem como errar. Eu acredito que vocês tenham compreendido, tenham pego alguns traços típicos da filosofia de Platão, para que quando cair uma questão em Platão, você consiga matar essa questão, consiga perceber essa questão. Então em Platão, né, a alegoria da caverna vai trazer essa... Você entendendo isso, você mata muitas questões de Platão. Mundo sensível, mundo da ideia. O mundo da ideia que é o real, é o que sustenta. Esse aqui é uma cópia do mundo da ideia. E em Platão, só mais uma dica antes da gente encerrar essa segunda questão, em Platão a gente não aprende, a gente só lembra. A sua alma, né, a chamada teoria da reminiscência, a sua alma em Platão já contemplou o que é verdadeiro no campo da ideia, e quando sua alma entra em um corpo, você, pela filosofia, vai recordando. Então aprender em Platão é apenas recordar. Tá certo? Se você errar uma questão de Platão, não é porque você não sabe, é porque você apenas não recorda, tá bom? A gente vai agora para a questão número 3 e última. Terceira e última questão, nós vamos falar agora sobre o filósofo estagirita, Aristóteles, ok? Discípulo de Platão. Aí eu repito o que eu falei no início, lá na primeira questão ainda sobre Sócrates. O Enem vem se caracterizando nesses últimos 3 anos em algo cada vez mais, eu falo das provas de filosofia, cada vez mais específicos. Não se faz mais, pelo menos eu não vi isso nas últimas edições do Enem, uma questão de filosofia que você nem sabe quem é o filósofo, nem sabe quem é o pensador, e só pela questão, só pelo jeito, só pela interdisciplinaridade você vai lá e marca e acerta. Eu estou percebendo que cada vez mais o Enem você tem que ir estudar o filósofo, saber sobre o pensamento, tópicos, características do pensamento filosófico de cada um, para que quando cair aquele pensador você vá lá e acerte a questão. Terceira questão sobre Aristóteles diz o seguinte: se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que seja ele, e de qual das ciências ou faculdades constitui objeto. Ninguém duvidará de que seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que: letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Letra B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Letra C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Letra D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Letra E,
A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Queridos, essa questão, qualquer estudante assinala de imediato, se ele souber um ponto típico, próprio da filosofia de Aristóteles. A palavra é teleologia. Se você lembrar, no dia do Enem, se cair mais uma questão sobre Aristóteles, falando de ética, de política, ou até mesmo de conhecimento, de ciência, de metafísica, do que seja. Em Aristóteles, sua filosofia ela é teleológica. O que significa a palavra teleológica? Tudo em Aristóteles tem finalidade. Finalidade. Teleologia significa finalidade. Ou seja, vou pegar um exemplo aqui. Esse papel que eu estou aqui na mão, com as questões, tem uma finalidade de contribuir para a nossa aula de agora. Esse óculos que está aqui no meu rosto tem a finalidade de me ajudar a enxergar melhor. O copo tem a finalidade de colocar algum líquido dentro, né? Tudo tem uma finalidade. A lâmpada que aqui se encontra tem a finalidade de iluminar. Se ela não ilumina mais, não tem mais, ela não serve mais, ela perdeu sua essência, ela não é mais lâmpada. Se o copo eu boto o líquido e ele vaza água, ele não é mais copo, ele perdeu sua essência. Se eu coloquei aqui o óculos e ele não desenvolve sua finalidade, ele não é mais, ele perde a sua essência. Então tudo tem uma finalidade. Ora, mas se tem finalidade na lâmpada, no óculos, no copo, né, na blusa, no papel, a pergunta que o Aristóteles faz é, então qual é a finalidade do ser humano? Se você souber isso, você mata essa questão aqui em 30 segundos. Se você souber qual é a finalidade do ser humano em Aristóteles, você mata essa questão aqui e ganha tempo para as demais. Para Aristóteles, a finalidade do ser humano é ser feliz. E ele vai usar o seu intelecto, todas as armas que a gente tem, na busca da felicidade. Em Aristóteles, repito, a finalidade, a nossa teleologia, é ser feliz. Aristóteles vai separar, ele como vai fazer um sistema filosófico, ele vai separar as ciências teóricas das ciências práticas. E essa questão trata das ciências práticas, exclusivamente da política. Mas eu vou ajudar você, ainda vou fazer ou falar algo ainda mais. Eu vou falar da ética e da política. A ética é a ciência humana que tem a finalidade, ou seja, a teleologia, de tornar ou de mostrar os caminhos da felicidade do indivíduo, do ser humano, enquanto único. E aí ele escreve uma obra chamada Ética Nicômaco, onde ele vai dizer que onde é que está a felicidade do ser humano? Está no equilíbrio, no meio termo. Né? Nem tanto, no Ceará a gente diz nem tanto, nem 8, nem 80. Né? Aristóteles vai dizer que a gente não pode viver de extremos. Né? Nem pode ser tão mesquinho, nem tão pródigo. Tem que ser ali meio termo. Né? Tratando de dinheiro, por exemplo. Em relação à coragem, eu nem posso ser muito medroso, nem muito corajoso. Há momento que eu tenho que ter mais coragem, há momento que eu tenho que recuar mais. Esse meio termo é que vai me fazer feliz. E mais, para que eu seja feliz enquanto indivíduo, eu tenho que ter a força do hábito. Repetir o que é bom. Repetir o que é bom. Ter o hábito de repetir o que é bom. Né? Isso se chama virtude. O hábito de repetir o que é mal, isso se chama vício. Daí a origem dessas palavras, né? Pessoa, por exemplo, que usa droga uma vez, a gente não diz que é viciado, mas ela está o tempo todo ali, pronto, ela está entregue ao vício, no linguajar popular. Né? Se eu, por exemplo, desenvolvo o hábito de pedir desculpas, ser gentil, e eu faço isso repetidas vezes, eu estou desenvolvendo virtude, diz o Aristóteles. Então, para o Aristóteles, a ética é a ciência que busca a felicidade do indivíduo. Mas tem uma ciência maior que a ética, no pensamento aristotélico. Ora, se é bom a felicidade de um, imagine a felicidade de todos. E a felicidade de todos é a felicidade da polis. Olha aí a origem da palavra política, vem de polis. A ciência que cuida da polis é a política. E ela é mais importante do que a ética, exatamente por isso, porque a polis feliz é bem melhor do que só um indivíduo feliz.
A polis feliz, ela vai proporcionar que a vida desse indivíduo seja feliz. E o inverso é mais difícil. Vou dar um exemplo. Se a gente vive numa cidade doente, numa cidade violenta, por exemplo, você pode até ser feliz, você estudou, você batalhou, você conseguiu seu emprego, você fez isso, está ganhando um dinheiro e certa vez você comprou algo que você quis tanto. Então você está até feliz enquanto indivíduo. Sucesso, né? Venceu, profissionalmente falando. Mas ainda quando você vai chegando em casa, alguns bandidos lhe abordam, você reage, né? Pode acontecer uma tragédia. Então não adianta um indivíduo feliz numa polis doente. Agora perceba o contrário. Se a polis é sadia, se a polis está bem, se todos estão bem, se os cidadãos dessa cidade são sadios, estão bem, são bem educados, vivem bem, ninguém passa fome, não tem miséria, não tem violência, a chance de você andar, por exemplo, com o seu tablet, o seu celular na rua e não ser assaltado, não ser atingido por uma arma de fogo, né, por um assalto, sei lá, é bem menor. Então perceba a importância da política. Olha que lindo Aristóteles. Perceba a importância da política, a ciência que estuda a polis. E qual é a finalidade disso? Qual é a teleologia da política? Tornar a polis feliz. Então Aristóteles escreve uma obra chamada A Política, onde ali ele traça, né, conceitos filosóficos na busca de uma polis feliz. Basta saber uma palavrinha no pensamento de Aristóteles para você matar essa questão. Palavra chamada teleologia. Não esqueça nunca mais disso. E aí vamos para os itens. Olha que moleza que ficou agora. Letra A. Vamos ler só o enunciado para ajudar, né? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem, ou seja, a finalidade de algo é o bem de algo. A finalidade de algo é o bem desse algo. Ou seja, a finalidade da política, o bem da política é cuidar da polis. Então o político, para Aristóteles, não é aquele que entra na vida política para se dar bem. Não, para Aristóteles não. Para Aristóteles, o político é aquele que entra no mundo da política para exercer a finalidade da política, que é o bem de todos, é o bem da polis, né? E aí tem que ver quem é cidadão na Grécia e tal, mas o que a questão trata é disso, qual é a finalidade, qual é a teleologia da política, ok? Então a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Não, isso é falso. Em Aristóteles, o bem da polis não está em cada um se virar. Se vir, vá atrás do seu interesse, você do seu, não é assim que funciona em Aristóteles. Em Aristóteles, a polis, o político ou a política se preocupa com o todo, não de forma individualista, ok? Letra B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são portadores da verdade. Gente, nós estamos na filosofia já, nós não estamos mais na mitologia. Então apareceu o item aí que tem a questão de fé nos deuses, geralmente isso vai estar errado, e aqui está. Não é assim que o Aristóteles pensa a organização da polis, não é baseado na fé, é baseado na filosofia, no pensamento racional, científico. Por que científico? Porque é coerente, porque é verdadeiro, ok? Letra C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. É a letra C a resposta certa. A política ela vem antes da ética, a política vem antes da economia, a política vem antes da retórica, a política vem antes da estratégia, a política vem antes da arte da guerra. A política é a ciência por excelência, a ciência prática por excelência. E o motivo eu já disse. Por quê? Porque ela procura o bem do todo, o bem da polis. Daí o nome política, ok? Então, marque aí a letra C e aprenda que com a palavra teleologia você acerta esse tipo de questão. Questões que ele chama de ciências práticas, você vai matar quando perceber que a palavra-chave é teleologia, finalidade. Ok? Letra D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Você pode até ainda arriscar em marcar a letra D, mas perceba que isso na questão, ela foge da questão, não é disso que a questão está tratando, ok? E a letra E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Aqui eu vou dar mais uma dica para vocês, é a última de hoje, né? É a última dica de hoje.
Os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os gregos, eles não eram a favor da democracia. E eu vou explicar isso rapidinho. Então, Platão não era a favor da democracia, Aristóteles não. Como estamos em Aristóteles, explicarei aqui fácil. Olha, perceba que para os gregos vai exercer determinada função quem sabe da função. E é assim na vida até hoje. Se você está com dor no dente, você não vai procurar o professor de filosofia, você vai procurar alguém que estudou sobre aquilo para cuidar do seu dente. Se você quer comer um bolo delicioso, você não vai procurar o dentista, nem o professor de filosofia, você vai procurar alguém que sabe fazer um bolo delicioso. Se você vai levantar a sua casa, construir uma casa, você não vai chamar nem o que faz o bolo, nem o dentista, nem o professor de filosofia. Você vai chamar um pedreiro, um engenheiro, alguém que sabe desse negócio. Ora, se para cuidar de coisas suas, particulares, como dente, um alimento gostoso, a sua própria casa, você chama quem você sabe que conhece do riscado, conhece daquele assunto, por que na política você vai botar qualquer um para governar ou qualquer um para votar? Por que botar, por exemplo, repetindo, eu não vou botar para jogar futebol uma pessoa que não tem a menor aptidão para futebol. Eu não vou botar para cuidar de um animal que eu tenho em casa, eu não vou chamar o açougueiro, eu vou chamar um veterinário. E por que para a política você coloca qualquer pessoa que nem conhece da polis? Então, o Aristóteles, Platão também, eles não concordam com a democracia. Porque vai dar erro, eu vou pegar uma pessoa que não entende do assunto e botar para governar. E pegar quem entende para ser governado por isso, vai dar um desastre. Então os gregos, e isso pode ser uma casca de banana no Enem, que para nós do século XXI a democracia é a melhor forma de governo. E aí você diz, puxa vida, os caras são filósofos, Platão, Aristóteles, total democracia. Não, não é democracia. Ok? Os gregos tinham os gregos que eu digo, Platão e Aristóteles, tinham esse posicionamento contrário à democracia. Tá bom? Questão encerrada. A gente se encontra na próxima vez, se tudo der certo. Um abraço a todos. Repito, me chamo professor Robson Custódio, sou do Campus Caucaia, IFCE Campus Caucaia, e estou aqui participando do projeto Revisão Enem. Um abraço em todos, até a próxima, se Deus quiser.